Olá, gente. Com prazer que eu retorno aqui ao projeto Pela Ordem, de responsabilidade aqui do NEAF, que é um projeto que toda terça-feira nós teremos aqui algumas discussões sobre alguns pontos de matéria relevante para o estudo do exame da ordem dos advogados do Brasil e, eventualmente, traremos, como é o caso de hoje, alguma questãozinha que tenha caído em algum exame anterior que possa suscitar uma discussão sobre algum tema relevante. E hoje nós discutiremos um tema muito importante relacionado ao chamado Estatuto dos Congressistas. O que é esse Estatuto dos Congressistas? Vocês encontram os dispositivos normativos relevantes para o estudo do Estatuto dos Congressistas a partir do artigo 53 da Constituição. E o que é esse Estatuto dos Congressistas? É um conjunto de prerrogativas concernentes aos parlamentares, deputados e senadores. Nós também teremos algumas garantias, algumas prerrogativas para deputados estaduais e para vereadores. Porém, o foco aqui hoje é a situação, são as prerrogativas dos parlamentares federais, leia-se, deputados e senadores. E especialmente nesse Pela Ordem de hoje, nós trabalharemos com o tema da imunidade material, o que também é chamado pela doutrina de inviolabilidade. Em que consiste essa imunidade material ou essa também chamada inviolabilidade? É a plena irresponsabilidade, ou seja, deputado e senador não responde, seja civilmente, seja penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Então, novamente, deputados e senadores não respondem por suas opiniões, palavras e votos. Não respondem tanto em um processo criminal quanto em um processo civil, como um processo de reparação de danos, por exemplo. Que garantia forte, né? Que garantia forte que tem os parlamentares federais? E qual que é a noção, por que existe essa garantia para os parlamentares? Quando nós falamos em prerrogativas, gente, nós estamos nos referindo a atributos referentes ao cargo exercido. Como o cargo exercido é muito importante, é um cargo fundamental para um Estado democrático de direito, que é o caso dos parlamentares, a Constituição preocupa-se em definir esse conjunto de prerrogativas. Prerrogativas, então, elas são estabelecidas de forma objetiva, tendo em conta o cargo exercido e não a pessoa. Porque se nós estivéssemos falando de algum benefício em decorrência da pessoa, nós não falaríamos no termo prerrogativa, e sim no termo privilégio. Muito bem, então o Estatuto dos Congressistas é o conjunto de prerrogativas e a imunidade material, também chamada de inviolabilidade, diz respeito a essas opiniões, palavras e votos dos parlamentares. E vamos tentar entender um pouquinho como isso funciona. Por isso, eu vou trazer para vocês a questão da ordem que trabalhou esse tema. Vamos ler juntos. Caio da Silva, senador da República pelo Estado Z, no decorrer do recesso parlamentar, viaja de férias com a família para um resort situado no Estado X a fim de descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam, deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário político, com quem acabou por travar áspera discussão em torno de temas políticos já discutidos anteriormente no Senado. Caio da Silva, durante a discussão, atribuiu ao seu adversário a responsabilidade pela prática de fatos definidos como crimes, além de injuriá-lo com vários adjetivos ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões públicas a ele desferidas, decidiu ajuizar queixa-crime em face de Caio da Silva. Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e considerando o que dispõe a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Gente, é importante que vocês tenham o hábito de ler com atenção o enunciado. Leiam o enunciado com muita atenção e tentem extrair do enunciado elementos que parecem ser decisivos para que vocês consigam formular uma boa resposta. Então, por exemplo, algumas informações que são relevantes. Olha, fala aqui de recesso parlamentar. Era um ferrenho adversário político e a discussão foi em torno de temas políticos que já haviam sido discutidos, que já tinham sido discutidos anteriormente no Senado. Veja, Caio atribuiu crimes a Tício, além de injuriá-lo, quer dizer, então
caímos aí no campo dos crimes contra a honra. Então vejam, esses elementos, eles acabam sendo boas pistas de que serão elementos relevantes para nós resolvermos a questão. E são realmente elementos relevantes. Por quê? Quando observamos aí os enunciados, vejamos lá, Caio da Silva, por estar fora do espaço físico do Congresso Nacional, não é alcançado pela garantia da imunidade material, respondendo pelos crimes contra a honra que praticou. Alternativa B. Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso Nacional, é alcançado pela garantia da imunidade material, tendo em vista que as ofensas proferidas estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Letra C. Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, tendo em vista que as ofensas foram proferidas em um momento de recesso parlamentar, o que afasta qualquer relação com a atividade de senador. E D. Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, visto que, durante o recesso parlamentar, sequer estava no território do Estado que representa na condição de senador. Então veja só como as questões, elas trabalham, e é claro que você vai ter que ter um substrato teórico, você já, obviamente, terá realizado um estudo sobre imunidade material, você conhecerá um pouco da posição do Supremo Tribunal Federal também sobre esse tema. E o que parece aqui, o que nos traz de pontos divergentes? Então, primeiro, lá na alternativa A e nas demais, já traz uma pista assim, olha, é relevante que o senador esteja no recinto do Congresso Nacional? Será que isso é relevante para que ele goze a imunidade material? Outra coisa, na alternativa B ali, será que essas ofensas, elas devem ter relação com a atividade parlamentar ou essa imunidade material abarca qualquer tipo de opinião, palavra e voto? Também a questão do recesso parlamentar, o fato de estar ou não em recesso parlamentar, isso afeta a imunidade material? Na letra D, diz ali, olha, estar dentro do território do Estado onde o sujeito é senador. Isso afeta a imunidade material? Então, se nós partirmos apenas do dispositivo, nós vemos ali, ó, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é bem amplo. A gente não conseguiria responder apenas com a leitura do artigo 53, porque isso não nos esclarece se precisa ou não estar dentro do Congresso Nacional, se deve ter ou não alguma pertinência com o exercício da função parlamentar, as ofensas, no caso, realizadas. Então, é importante, então, que a gente conheça a base teórica. E eu já vou adiantar para vocês que esse tema já foi discutido, além de ser muito discutido na doutrina, já acabou sendo discutido também no âmbito do Supremo Tribunal Federal e algumas posições já foram adotadas. Por exemplo, não é indispensável para o gozo da imunidade material que o sujeito esteja dentro do Congresso Nacional. Ou seja, no caso ali do exemplo, eles estavam num resort, tá? Mas vejam, o fato de estar no resort não prejudica o gozo da imunidade material pelo senador. Tá? Então, é irrelevante estar ou não dentro do Congresso Nacional, no recinto do Congresso Nacional. Segundo ponto, aquela questão se deve o senador estar dentro do território do Estado no qual ele representa. Nada a ver. O senador, até por ser um cargo federal, por ter uma atuação federal, né, o Senado, uma casa legislativa federal, não faria sentido qualquer tipo de restrição da imunidade material ao âmbito do Estado que o senador representa. Na verdade, essa alternativa, inclusive, inventou um pouco só para confundir vocês. Tá? Então, não tem nada a ver. Da mesma forma, irrelevante que estejamos ou não no período de recesso parlamentar. Essa prerrogativa, esse conjunto de prerrogativas do parlamentar, eles estarão presentes todo o período de mandato parlamentar. Então, não é relevante estar ou não em recesso parlamentar. Todo o período ele estará em gozo da imunidade material. Sobrou apenas um ponto, que é exatamente o ponto mais difícil. Saber o seguinte, quer dizer que essa imunidade material é um cheque em branco. O senador pode chegar e falar mal de quem ele quiser, do jeito que ele quiser, ofender qualquer um na rua, ele pode fazer o que ele quiser. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal restringiu, dizendo o seguinte, olha, essa imunidade material é uma garantia plena do parlamentar federal, é uma prerrogativa, ele não responde nem em um processo criminal por injúria ou por calúnia, também não responde numa ação de reparação de danos, porém exige-se
que as opiniões, palavras e votos emitidos pelo parlamentar tenham relação com a função de parlamentar. Ou seja, não é qualquer tema, não é por qualquer razão. Deve ser uma razão associada à função pública, que é a função do parlamentar, que o Poder Legislativo, imagino que vocês saibam, além da sua função típica de legislar, ele tem outra função típica, que é de fiscalizar os demais poderes. Por isso nós dizemos que é função de todo parlamentar fiscalizar, e a imunidade material é uma prerrogativa do parlamentar nesse sentido. Então é claro que vai se exigir que as opiniões, palavras e votos sejam no desempenho dessa função. Turma, voltamos ao enunciado e vejam só como isso é muito claro, né? Vejam só. E eu vou fazer o destaque para vocês. Olha como é importante o enunciado. Caio da Silva, olha lá. Todavia, em meio aos hóspedes, deparou-se com Tício, um ferrenho adversário político, com que acabou por travar áspera discussão em torno de temas políticos, inclusive discutidos anteriormente no Senado. Então não é que o nosso amigo Caio o senador Caio estava lá ofendendo o Tício, por uma questão passional lá, porque traiu a mulher do Tício, a mulher do Caio traiu o Caio com o Tício, não tem nada disso, nada pessoal. São temas políticos, inclusive que já tinham sido discutidos no Senado. A questão deixa claro para vocês, portanto, que não há dúvida que era uma questão relacionada ao exercício da função parlamentar. Por isso, quando nós voltamos aqui às alternativas, fica claro que a alternativa correta é a alternativa B. Porque Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso Nacional, como disse para vocês, isso não é relevante, é alcançado pela garantia da imunidade material. Perfeito até aí. Tendo em vista que as ofensas proferidas estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Então vejam, tudo está certo nessa alternativa. Espero que vocês tenham acertado e espero que nós tenhamos outra oportunidade para conversar sobre mais uma questão aqui no Pela Ordem. Bons estudos e boa sorte na prova de vocês.